Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Ruth Manos. Gente, quem não conhece a Ruth, corre para conhecê-la no Instagram, no Twitter. Todas as informações estão aqui na descrição do nosso episódio, tá? Mas a Ruth, ela é advogada, formada em Direito. Ela é palestrante, ela é escritora, ela escreve colunas para o jornal português Observador, que eu adoro. E ela tem vários livros, eu vou falar que o meu preferido no momento, porque eu amo todos, chama Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Gente, mais que necessário, hein? Eu amei minha conversa com a Ruth porque parece que nós somos amigas há muito tempo e a gente nunca se conheceu em pessoa, hein? Então, espero que vocês gostem da minha conversa com a Ruth. A gente falou sobre direito do trabalho, acreditem, e foi super bom e bom entretenimento, então não julguem. E falamos também sobre vida pessoal e como navegar mídias sociais e todas essas coisas fantásticas que a gente sempre conversa aqui. Espero que vocês gostem e vejo vocês semana que vem. Beijo, gente! E eu adorei sua decoração também aí de fundo. São Menina, quadrinhos ou… Você não sabe, a minha casa, ela está em curso, né? Ela está acontecendo. Acabaram de sair pedreiros daqui de casa. E aí, eu ainda tô testando essa decoração. Você não sabe, eu fui colocar um pouco de literatura erótica ali. E eu esqueci que era o fundo de todas as coisas. Aí fui fazer uma palestra no Matos Filho. Eu tinha um livro da Hilda Rist que tinha uma banana, assim, eu vou te mostrar depois. Ai, que fantástico! Calma, daí quando você estava entrando nessa palestra e aí você percebeu que estava atrás, você continuou? Não, foi o teste antes com a equipe. Ah, tá Porque a bom. equipe nem percebeu, mas eu na hora. Depois eu te mostro a capa, é uma coisa sem cabimento. Mas olha, descobri que talvez seja melhor colocar literatura erótica em outro lugar. Mas Em outro lugar, não, mas eu adorei, tá? Então depois você me parece que eu mostra. tô de pijama, mas eu não tô, tá? É uma blusa, que eu nunca entraria numa coisa de pijama, gente. Parece, E mas olha, não eu é. te falo que muita gente já gravou comigo de pijama, Ai, tá? gente, as pessoas Pelo menos, abusam, né? pelo menos 3 pessoas, não vou citar nomes, mas elas sabem quem elas são. Você sabe que eu fui testar, fui dar uma aula na Federal de Lavras. E aí a professora que me convidou falou, vamos fazer um teste 1 horinha antes, 5 minutinhos, tá bom. Ela apareceu de roupão e máscara. Eu tenho que não julgar, mas, né? Dá pra ver que ela confia, que ela sente que ela tem uma relação aberta, tranquila, íntima. Achei que ela achou, é isso, eu gerei um sentimento bom. Achei a capa que apareceu no meu negócio, era Ai, isso. obscene, gente, que fantástico! Tá, a gente vai deixar aqui toda a descrição do episódio, tudo que a gente conversa, a gente coloca na descrição do episódio. Então a gente deixa o link para quem quiser dar uma olhada na capa desse livro. Boa. Não, mas Pronto, adorei, parei de fiquei de falar, agora eu te verdade. deixo em Não, mas eu fiquei tão feliz deixar. que você topou, porque eu sou super leitora, eu leio as coisas que você escreve, né, para o Observador, e eu tava lendo sua última coluna, eu li uma que você escreveu para seus pais, e eu fiquei super emocionada, assim, super, super, super emocionada. Então, para as pessoas que estão te conhecendo um pouquinho agora, né, escutando, bom, já estou deixando aqui um plug, né, para irem lá e lerem todas as suas colunas, que eu acho elas fantásticas, o seu livro também, enfim, uma escritora, assim, outro orgulho nacional aqui com a gente, que eu sou muito fã. Mas quando você escreveu aquela carta para os seus pais, eles já tinham lido antes ou foi uma surpresa para eles? Ah, ninguém lê nada antes não, Gabi, é tudo no Nada? susto. Então, é assim, e eu nem aviso, entendeu? Porque como eu tenho que publicar toda semana, eu deixo lá, se eles lembrarem, eles vêm, mas sempre acabam vendo, né? E eles viram essa? Viram. E aí, como que foi? Teve uma conversa depois? O que aconteceu? Ah, minha mãe manda áudio, filha, você faz isso com a gente, não sei o quê. Meu pai só manda falar, ô, Ru, obrigada, viu? Então fala, porque eu amei aquela coluna, mas se você pudesse descrever para as pessoas que estão escutando a gente, qual que foi seu intuito de escrever aquela carta, aquela coluna dedicada a seus pais? Ah, Gabi, eu acho que a gente tá muito, né, tá num momento todo mundo difícil, continua difícil, no Brasil, sobretudo, continua dificílimo, mas acho que às vezes a gente, na vida adulta, a gente perde um pouco a dimensão da preocupação que a gente gera para os pais, né?
Eu acho que ainda mais quando a gente tem as nossas próprias crianças, eu não tenho filho ainda, mas tenho uma enteada, a gente fica muito focada nas nossas coisas e a gente tem um momento em que a gente começa a se preocupar com os pais. Só que a gente faltou uma via aí, sabe? A nossa preocupação com as nossas crianças, a nossa preocupação com os pais. E a gente parece que esquece o quanto a gente gera de desgaste neles. Só porque a gente acha que a gente é independente, que a gente tá na nossa vida. Mentira! Eles têm pavor da gente pegar Covid. Eles sofrem, se bobear mais do que a gente com as nossas separações e divórcios e crises. Então, acho que foi um pouco tentar sensibilizar em relação a isso, né? E quanto tempo no total, você morou fora do Brasil? Que agora está de volta em São Paulo. Não, eu tô meio a meio. Eu tô bem meio a meio, né? Então, como está a sua situação geográfica? Eu falo, a pergunta mais difícil para eu responder atualmente é onde você mora, que eu não sei responder bem. Mas eu tô, mais ou menos, há 7 anos em Lisboa. Então, agora, né, eu sempre vim muito a trabalho, né, Gabi? Muitas vezes. Pra você ter uma ideia, o ano pré-pandemia, eu vim para o Brasil acho que 9 vezes, sabe? Então era muito, muito frequente. E agora eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, só que eu vim e ficava na casa dos meus pais. Agora eu venho, tenho meu apartamento também e fico meio aqui, meio lá. Mas é uma vida... eu gosto. E em Lisboa você foi a princípio para fazer o quê? Qual foi seu trabalho lá no começo? Eu fiz uma pós, na verdade eu já dava aula de Direito Internacional e eu sentia muita falta de fazer uma pós em Direito Europeu, né, Direito da União Europeia, porque não tem oferta no Brasil, não tem como você fazer, e faz sentido não ter oferta no Brasil por razões óbvias. E eu tinha pensado em ir para a França, mas aí conheci meu ex-marido que é português, né? Então aí falei, em vez de ir para a França, vamos para Lisboa também, né? Que é simpático. Aí fui lá fazer essa pós, depois entrei no doutorado e fiquei. E agora em que ponto você está do doutorado? Essa é uma das piores perguntas, eu sei. Mas nesse momento foi, como eles dizem lá em Portugal, está composto o júri. Então, agora eu tô esperando o júri se reunir para agendar a data da defesa. Mas tá entregue. Então você já tá no gol. Ai, e agora, qual que foi o tema da sua... Eles falam tese ou dissertação lá? O que eles falam? Dissertação para mestrado, tese para doutorado, né? Tá. E aí sobre o que é, o que você acabou escrevendo, qual é a quantidade de páginas, conta tudo. Vamos lá, então. O nome da tese é o re é entre parênteses, tá? Então é a reinternacionalização do direito do trabalho através da política de comércio externo. Tranquilo, né? Gostosinho. Adorei. Mas muito basicamente, tentando explicar em 30 segundos, Sim. Porque o direito do trabalho é uma das únicas áreas do direito que nasce como um direito internacional, nasce no pós-guerra, pós-Primeira Guerra, com a criação da OIT. Né? Então, quando surge a Organização Internacional do Trabalho, os países ainda não tinham direito do trabalho como matéria autônoma interna. E aí o que acontece é muito mais para frente, ali quando começa a ter fluxo de produto, intensificando nos anos 80 e tal, a gente vê que a gente tem um problema, que é, o que adianta eu tentar proteger o meu trabalhador aqui dentro do meu país se eu vou competir com produto chinês, por exemplo? Né? Então, começa a ter esse problema, e aí a minha tese é tentando buscar uma solução para tornar o direito do trabalho mais internacional do que é atualmente, e aí a minha pergunta era como, e eu fui descobrindo aí que era indo para a OMC, Organização Mundial do Comércio, Comércio Internacional, e é esse o meu drama. E aí, mas tem algum país âncora que você fala mais especificamente como que isso se materializa no Brasil, em Portugal, ou é uma questão internacional? É uma questão internacional, e é um duelo muito, muito complicado entre países desenvolvidos, né, e países ricos de um modo geral, e países em desenvolvimento. Então, é uma pressão muito grande dos países que já se desenvolveram, e que a gente sabe que já se desenvolveram também em base de muita exploração ambiental e laboral, né? É só a gente pensar na Revolução Industrial, quanto a Europa explorou para se desenvolver e quantos gases eles emitiram na atmosfera naquela época para se desenvolver, que fazem uma pressão brutal para países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, como o México, Índia, China, querendo que a gente já tenha uma legislação equivalente à deles, só que a conta não fecha, né? Então é muito delicado. Eu adoraria falar, não, vamos todo mundo proteger todos os trabalhadores do jeito ideal já, mas a gente tem que entender aí que o colonialismo também não pode ir tão longe, não pode dar tanta porrada assim já, né? E aí no final, na sua tese, você faz recomendações, tipo, o que seria importante
quais são as medidas a serem tomadas, ou até discussões, né? Porque não é que dá para mudar a coisa assim, mas você fala assim, ei, OIT, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos pensar, tem isso ou é uma questão, ou fica mais na parte teórica? Não, a minha tese, acho que no fundo ela é uma grande bronca na Organização Mundial do Comércio. E o pior é que eu fiquei imersa na OMC mesmo em Genebra, pesquisando, conversando com né, alguns dos líderes da organização. Tive muita sorte de conhecer gente Que lá máximo! dentro. E qual foi a bronca? Então, qual é a bronca que você tá dando neles? A Adorei! bronca é que o raio da OMC acha que não tem nada a ver com direito do trabalho. Eles falam, não, a gente trata de produtos, e ficam lá nos produtos, nas alíquotas, né? Agora, como é que os produtos são feitos? Né? A OMC se afasta muito de tudo que é direito ambiental e direito do trabalho. Então eles falam, não, a gente não tem a ver com processo de produção, a gente tem a ver com produto. Eu falo, gente, enquanto a única organização internacional que efetivamente lida com o bolso dos estados, né? Porque a OIT é linda e é maravilhosa, e as convenções são lindas, mas quem tem medo da OIT? Quem tem medo de descumprir uma convenção da OIT? Os países não têm, né? A gente vê isso no Brasil. O Brasil desrespeita muita coisa, né? O Brasil ratificou a Convenção 89, que é sobre o trabalho das empregadas domésticas, de forma que foi o tema da minha dissertação de mestrado, de forma super inconsequente, porque a convenção é maravilhosa, mas o Brasil não tem condições de cumprir 1/3 daquilo. Então, como os países não têm muito medo da OIT, fica um pouquinho várzea. Eu falo, OMC, se vocês não forem proteger os trabalhadores desse mundo, eu não sei o que vai acontecer. Mas você acha que os países têm medo da OMC? Tem, porque aí você mexe com o comércio internacional, você mexe com dinheiro, né? Então, isso é muito interessante. Então, essa questão do Brasil, quando você fala assim, o Brasil não consegue cumprir essa coisa maravilhosa que a OIT tem, então é também culpa do Brasil de não poder fazer isso, ou a convenção está muito distante da realidade de um país como o Brasil? A OIT tem uma coisa muito interessante, eu falo, né? Ler as convenções da OIT é uma coisa até bonita, porque elas almejam mesmo tudo que a gente gostaria de ver para todos os trabalhadores do mundo. Mas a OIT tem uma coisa interessante, que você não pode ratificar, né? Você não pode. Né, a OIT produz um documento, né? Não sei quem está ouvindo a gente entende muito disso, mas a OIT, então, publica, vamos imaginar, essa convenção que era para as trabalhadoras domésticas do mundo, né? Trabalhadores domésticos, né? Que a gente sabe que a maioria é mulher. Estipulando ali condições maravilhosas. Aí vai a Noruega e ratifica, porque a Noruega tem condições de fazer isso. Um dos primeiros países a ratificar também foi o Uruguai, que é um baita exemplo na América Latina, né? Então o Uruguai foi lá. E os países vão ratificando conforme eles falam, a gente, né, é uma coisa importante pra gente tem condições de fazer, né? Isso tem muito a ver com transição de governo também, tem governo que prioriza mais uma coisa, tem governo que prioriza outra, tem governo que não prioriza nada. Nada. Né? Mas, enfim... O que acontece? Não dá para ratificar um pedaço de uma convenção da OIT. Tem alguns documentos internacionais que você pode falar assim, olha, as cláusulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a gente não consegue cumprir, mas a gente consegue cumprir o resto. Legal. Tá. Na OIT não dá para fazer isso, é tudo ou nada, é all-in. E aí o que acontece? Muitos países não ratificam porque falam, não tenho condições de cumprir isso, o que eu acho mais sensato, e muitos países ratificam para inglês ver, sabe? Tipo, a gente ratificou, a gente fica com uma imagem internacional, ok, mas da porta para dentro não tá acontecendo nada, né? Lembra da PEC das domésticas? Sim. O carnaval que foi no Brasil para tornar o trabalho das empregadas domésticas minimamente protegido, a única coisa que a gente fez foi não deixar as domésticas continuarem tendo tão menos direitos do que qualquer outro trabalhador normal. O drama que foi isso no Brasil, você imagina o que é então uma convenção linda, por exemplo, a recomendação que vem junto fala que se a empregada mora no trabalho, só pode ter uma cópia da chave do quarto dela em poder dela, que os patrões não podem ter a cópia da chave. Dá a metragem mínima do quarto dela, fala que o quarto tem que ter janela. Então assim, você imagina no Brasil, a gente fala, não, a gente ratificou, vai dar tudo certo. Uau, eu não sabia disso. É como se fosse estabelecendo direitos mínimos, não assim? Mínimos. E o como direitos humanos mesmo. Isso, né? Direito de trabalho basicamente é direito humano. Então, só que a gente vê que a gente tá muito longe. E essa fama, uma das coisas que eu acabo falando muito no meu Instagram, que as pessoas me perguntam muito porque eu moro nos Estados Unidos, né? Essa questão das corporações aqui, o quanto
as corporações aqui às vezes têm mais direitos do que as pessoas, né, nos Estados Unidos. Essa é a sensação, né, que a gente tem, mas se o Twitter decidir isso, não tem problema para o Twitter, mas se a pessoa, né, tem muito pouca proteção. Você acha que tem um elemento cultural dessas diferenças do porquê no Brasil tem essa ideia, né, eu acho que eu crescendo no Brasil eu escutava muito isso, mas no Brasil o trabalhador é o que tem mais direito. Não, existe essa lenda urbana, né, de que o Brasil protege muito o empregado, e não é verdade isso, né? Primeiro, uma coisa que eu falava, né, sempre, desde que eu comecei a dar aula de direito do trabalho, eu falava isso para os alunos. O direito do trabalho, a função dele é proteger o trabalhador. Então, tem muita gente que fala assim, porque o direito do trabalho no Brasil protege o trabalhador. Sim, é para isso que ele serve no mundo inteiro. A gente fala, né, numa relação em que não tem igualdade natural, porque é claro que o empregador tem mais poder, apesar de ter mais responsabilidades e tal, mas quem tem o poder na mão, quem está lá no alto da escada é o empregador. A gente precisa da igualdade jurídica para o empregado. Então, o empregado, ele encontra ali através do direito. Então, mas existe, você acha, se você comparar com os Estados Unidos, tem uma diferença muito grande? Olha, você acha? Eu não conheço muito bem a lei norte-americana, mas eu posso te dizer certamente que a lei europeia protege muito mais do que a lei brasileira. A lei brasileira tem uma coisa que isso eu tenho quase certeza que é igual à norte-americana e que, olha, posso estar falando besteira, mas que, salvo engano, são os dois únicos ou dois dos pouquíssimos países que tem isso no mundo, que é a famosa dispensa sem justa causa. É você poder mandar o empregado embora a qualquer momento, porque, sei lá, acordei de mau humor, achei o empregado narigudo, entendeu? Em qualquer lugar do mundo, você precisa de uma justificativa para mandar alguém embora. Não é só porque eu não quero. No Brasil, pode mandar embora quando quiser. É aquela história, a gente vai trabalhar sem ter certeza se até a hora do almoço a gente ainda tem emprego, todos os dias. Eu acho que nos Estados Unidos é igual, né? E na maioria, em quase todos os outros países, não. Você não pode ter dispensa aí sem alguma justificativa. Então, você acha que esse uso de falar que no Brasil tem toda essa questão trabalhista e tal, ela é meio manipulada por algum lado ideológico? Ou você acha que é algo comum para muita gente achar isso por falta de conhecimento? Eu não estou dizendo, Gabi, de forma alguma que a vida do empresário brasileiro é fácil. Não é. Não é, né? Eu acho que no Brasil falta uma informação, e eu digo isso como quem foi casada com um empresário durante 7 anos. Eu vivi muito, né? A gente sabe o perrengue que é. E a gente também, às vezes, quando pensa na figura do empresário, pensa nas imensas corporações multinacionais e não lembra que tem um microempresário, a galera que tá ralando pra caramba e que é difícil, né? A pequena empresa e tal. Agora, o que eu acho é que muitas vezes no Brasil as pessoas esquecem ou não sabem de uma coisa, né? Tá lá no Código Civil, uma coisa chamada função social da empresa. A empresa não existe só para dar lucro para o dono. A empresa existe para cumprir um papel social também. Isso está na lei. Quando a pessoa decide ter uma empresa, ela tem que ter consciência disso. Então, né, lembrar, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas perdem muito. Eu acho que não tendo essa perspectiva de que a empresa também tem uma função social, muitas vezes as pessoas acham que qualquer coisa que onera a empresa de alguma forma é uma coisa contra a empresa. Não é, é a realidade jurídica que a gente tem. Então, acho que muitas vezes as pessoas repetem esse discurso, primeiro porque, né, a famosa lenda urbana, tá aí desde sempre, e que é uma coisa que, né, eu tenho muitos amigos, filhos de empresário e tal, e que realmente a gente às vezes vê, e aí eu faço a meia-culpa dos advogados, tem muito advogado trabalhista que faz umas coisas que não tem cabimento, né? Quando o seu cliente não tem direito a alguma coisa, você diz para o seu cliente, olha, você não tem direito a entrar com essa ação. E tem muito advogado que não faz isso. Ou então o cara tem direito a A e ele entra com uma ação pedindo A, B, C, D, F, Z. Para tentar fazer um acordo e tal. Isso é sacanagem, isso tá errado, isso prejudica a empresa e isso tem que ser combatido. Entendi. Né? Entendi. Interessante isso, porque aí esse tipo de atitude às vezes acaba gerando essa narrativa. Eu acho que as pessoas confundem o que é o direito e o que é o processo também, né? Muitas vezes, às vezes a empresa acaba fazendo um acordo que a pessoa nem tinha direito porque tem, né? Muitas vezes um advogado que está fazendo uma coisa de uma forma que não é correta, um empregado que às vezes está fazendo uma coisa que não é correta, muitas vezes um empregador que realmente não pagou uma hora extra e tal, e que tinha que pagar pela lei, mas que no final das contas, todo mundo um pouquinho errado vira um belo bolo de coisa errada e muita gente sai prejudicada aí, né? Então, acho que também tomar cuidado, né? Acho que aí, e cabe muitas vezes ao advogado isso, porque às vezes
Se o advogado virar para uma pessoa, ainda mais uma pessoa às vezes mais simples, que, né, não tem tanto estudo, e falar, você tem direito a 5 mil? A pessoa fala, vamos, nem sei se eu tenho, mas se o advogado tá falando, a gente vai. Então é muito um papel de responsabilidade dos advogados nessa hora. E essa questão, eu não sabia dessa questão da função social de uma empresa. Então, isso você falou que está na legislação. Como que isso é implementado da maneira prática? Tem que estar na descrição da empresa? Ela tem que atuar de alguma maneira? Como que isso é feito assim no dia a dia? Olha, Gabi, eu não sou civilista, né? Eu não sou do direito civil empresarial, mas a gente aprende isso na faculdade, né? Que a lei brasileira, ela diz isso, né? A empresa, ela como parte, né, do sistema que a gente tem, acho que posso, né, colocar aí dentro do sistema econômico do país, a importância da empresa, ela vai ter uma dedicação do Estado a ela. É claro que tem, né? A empresa também traz uma demanda do Estado, só que ela também precisa devolver isso de alguma forma. E ela devolve, por exemplo, criando emprego, né? Criar emprego é uma coisa importante para o país todo, isso faz parte da função social da empresa. Mas a empresa, quando a gente fala, por exemplo, a empresa cidadã, né? Que a empresa pode decidir ser ou não. Ou então, quando você tem a questão das cotas para pessoas com deficiência, então, não é tudo uma coisa da empresa, tipo, não, essa empresa é minha, ela é do jeito que eu quiser e tal. Não. Né? A lei fala que você tem que ir além da sua noção de lucro. Então, acho que isso a gente, né, é o que a gente chama de um conceito jurídico indeterminado. Não é uma coisa que diz tem que fazer isso, isso e aquilo. É um conceito ali amplo que a gente vai moldando e que também fica muito à mercê das fases políticas que o país vive. Sim. Uma outra coisa também, desculpa, eu tô muito empolgada e minha cabeça fica assim, Eu entrando adoro. milhares de perguntas. Se deixar, a gente vai até 8 da noite. Uma coisa que eu fico pensando muito, né, nessa questão do quanto as leis de cada país, e nesse caso, né, leis trabalhistas, têm a ver com a história, com a cultura do país, né? Então, por exemplo, quando eu penso, e perdão ficar fazendo essa coisa centrada nos Estados Unidos, mas é só porque eu tô aqui. Mas eu fico pensando muito assim, na fundação desse país, né? Como ele começou, de ele se entender como o berço da democracia, né? Ou com o berço do capitalismo, não sei o quê. Tipo, como ele se vende, né, dessa maneira, e pensar nessa questão individual, como a individualidade é importante aqui. Inclusive é o que a gente vê com essa questão das vacinas aqui, né? As pessoas estão falando, é meu direito não tomar vacina. Tem muitos americanos aqui falando isso, e eu só pensando, gente, tem gente que doaria um rim para tomar uma vacina nesse momento, sabe? Assim, uma coisa tão desigual. Mas eu fico pensando como essa parte de história e de cultura tem a ver com formação de lei. Por que você acha que no Brasil a gente tem essa estrutura de leis trabalhistas do jeito que a gente tem? Tem alguma coisa a ver com a parte histórica ou cultural do país? Tem super, Gabi. Na verdade, eu acho que antes de falar da lei trabalhista, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho e falar da Constituição, né? Voltar não, né? Na verdade, na linha cronológica é depois. Eu falo que eu tenho muito orgulho de ter nascido no mesmo ano da nossa Constituição. Eu sou de 88, assim como a Constituição. Que novinha! Eu sou de 84, direta já. Olha, tá vendo? A gente sempre acha uma boa referência. Eu quero ver quem tá nascendo nesse ano, coitado, que referência que eles vão ter. Mas tudo bem, né? Adorei. A Constituição de 88 é uma Constituição feita num pós-ditadura, né? Ela vem de um pós-ditadura, assim como a Constituição portuguesa. Quando a gente compara, por exemplo, a Constituição norte-americana e a Constituição brasileira, a gente fala, meu Deus, a Constituição brasileira é imensa, ela é gigante, a norte-americana é fininha, parece um envelope. Por quê? Porque são cenários diferentes. E quando você está num pós-ditadura, né, um pós-regime autoritário, de exceção, é natural que quando a Constituinte se reúna, ela fale, a gente tem que proteger muita coisa, porque a gente está com muito medo. Aconteceu muita coisa ruim. Então, vai protegendo em todas as matérias, por isso que a nossa Constituição é longa, é extensa. Muita gente fala, mas isso é muito ruim, porque é muito difícil para mudar qualquer coisa que está na Constituição. Eu acho ótimo que seja difícil, né? Atualmente, é ótimo que seja difícil. Deixa ser complicado, mesmo se a gente está falando, né, de direitos básicos. É claro que o básico está ali no artigo 5º, que a gente já fala de dignidade da pessoa humana. Os primeiros artigos da Constituição brasileira são aqueles que trazem mesmo essa base. Agora, é exatamente o que você falou, depende do momento histórico. E aí,
indo para a nossa legislação trabalhista, é muito interessante isso, acho que é uma coisa que as pessoas geralmente não sabem, que o direito do trabalho, inicialmente, ele fazia parte, em quase todos os países, parte do direito civil, porque ele era parte de contratos. Então, ninguém estava muito preocupado com proteger um trabalhador vulnerável e tal. O que estavam preocupados é com o contrato, era mais para proteger a empresa, né? Garantir que o cara volta amanhã, que não deixa a empresa na mão. Então, era dentro do direito civil. Aí, em 1917, tem um país que pela primeira vez coloca direito do trabalho na sua Constituição. E que se eu falar, adivinha que país é esse, eu duvido que você adivinhe. Vai, Gabi, chuta, quem foi o primeiro país a colocar direito do trabalho na Constituição? Aí eu ia pensar em algum nórdico lá, Todo mundo faz Suécia, Finlândia, não sei. Todo mundo vai para pessoal. aí, ou então pensa na França, foi o México. Nunca país, imaginaria. É a Constituição Mexicana de 17, que vem pós, né, Revolução Mexicana, é a primeira a falar disso. E na sequência vem a Constituição de Weimar, né, na Alemanha, em 1918. E aí, em 1919, já surge a OIT, no Tratado de Versalhes. Acontece que, então, você vê que nenhum país quase tinha direito do trabalho ainda. E o Brasil vai ter, né, o nascimento do direito do trabalho na era Vargas. Totalmente inspirado na Carta del Lavoro do Mussolini, na Itália. Então, só que o que aconteceu? Eu fiz uma pós em Direito do Trabalho em Roma. O que a gente vê é que a lei italiana mudou. A daqui continuou igual. E por que a italiana mudou e daqui continua igual? Ai, não sei exatamente, né? Mas assim, eu não sou, de forma alguma, alguém que diga, meu Deus, tem que acabar com a CLT. Não, né? A CLT também tem muitas belezas, apesar de que a gente tem um problema muito grande. O direito do trabalho no Brasil, ele foi um direito basicamente concedido e não conquistado. Foi uma medida populista a criação do direito do trabalho, a criação da justiça do trabalho. Então, isso gerou uma coisa no Brasil que é muito importante, que é, de um modo geral, a gente não tem classes de trabalhadores muito unidas, muito fortes, a gente não tem um sindicalismo forte como em outros lugares, basta a gente olhar para o espelho da França, né? A gente tem sindicatos, tem, né, uma série de estruturas no Brasil, mas de um modo geral, se você perguntar para a maioria das pessoas qual é o seu sindicato, você é afiliado, ninguém sabe. Isso também tem uma culpa no fato de que no Brasil não existe liberdade sindical. Esse é um dos problemas que entre eleição, sai eleição, eu não vejo ninguém falar sobre isso. Dos direitos básicos, a OIT, ela tem o que ela chama de DFT, Direitos Fundamentais do Trabalhador, que são 4, né, basicamente, que é combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, combate à desigualdade de gênero e liberdade sindical. No Brasil, e tem uma convenção específica para isso, o Brasil nunca ratificou essa convenção. Por quê? Você deve saber que no Brasil a gente só pode ter um sindicato por categoria em cada base territorial. Então, se eu sou professora em São Paulo, o meu sindicato é um só. Eu não tenho como escolher. Só tem esse. Porque a lei brasileira fez assim lá na era Vargas. Porque era assim num momento autoritário na Itália. Aí o que acontece? Se o sindicato sabe que todos os trabalhadores vão ter que dar contribuição anual para eles, o sindicato tem muito interesse em ser ótimo? Não. Não gera, de certa forma, não gosto de usar essa palavra, mas não gera uma concorrência saudável. Se a gente tivesse 2 sindicatos dos trabalhadores, e não estou falando do sindicato dos professores de São Paulo, né, porque até minha experiência com ele foi bem boa, mas se a gente tivesse 2 sindicatos de professores, você ia lá pesquisar o que cada um fez, qual que é mais atuante, qual que é mais legal, qual que até politicamente eu me identifico mais e tal. A gente teria isso, só que a gente não tem. Então isso faz com que a gente se distancie do sindicato, que os sindicatos, né, alguns são bons, são atuantes, outros são uma verdadeira porcaria, e que a gente tem um sistema aí com uma falha muito grande sobre a qual ninguém fala. Então isso que é a liberdade sindical que você está falando, é de escolha, de existirem outros e de escolha, né, basicamente. O Brasil fez uma grande sacanagem, porque se você olhar na lei, o Brasil fala que tem liberdade sindical, só que o que o Brasil chama de liberdade sindical? É o fato do sindicato poder se gerir de forma autônoma. Eu quero ter 25 dirigentes, eu quero ter só 2, o mandato aqui é de 5 anos, o mandato aqui é de 6 meses. O Brasil chama isso de liberdade sindical, que é deixar o sindicato livre para se administrar como ele quiser. Só que internacionalmente, liberdade sindical não é isso. Liberdade sindical é poder ter mais de um sindicato para o trabalhador procurar aquele que ele gosta mais.
Gente, que interessante. Porque eu fiquei pensando também nisso durante agora o Covid com as escolas. E a questão dos professores, né? Falando de voltar. Tipo, aqui nos Estados Unidos a gente vê muito essa estrutura local, né? Tipo, tem o sindicato da minha cidade de 30 mil habitantes, aí tem o federal, tem o estadual, tem vários. E nessa questão, por exemplo, para os professores no Brasil, você acha que teria ajudado eles a negociarem, por exemplo, a falar, não, a gente tem que estar vacinado, a gente tem que ter prioridade, a gente tem que ter isso para poder voltar a trabalhar. Você acha que esse modelo funcionaria melhor para o Brasil com os Ai, professores, eu por acho que exemplo? sim, Gabi. Eu acho que para todas as situações, né? É aquela história, se a gente. é, né, eu falo assim, às vezes, é que nem casamento, né? Se a pessoa sabe que tá segura demais, começa a não ter uma atitude de conquista, de mostrar serviço, né? De querer manter a coisa positiva. Então, eu acho que essa existência dessa pluralidade sindical, acima de tudo é essa palavra, né? A pluralidade sindical, ter mais em vez da unicidade sindical, eu acho que é fundamental. E eu tava pensando nisso agora também. Quando você estava morando em Lisboa, bom, não vou falar que quando você estava, porque Ainda você ainda estou, né? está Meio e tal. Quais são as diferenças principais que você vê que talvez ou o Brasil possa aprender com um país como Portugal, ou que Portugal possa aprender com um país como o Brasil em termos de direitos trabalhistas, por exemplo? Olha, eu acho que tem muita coisa interessante. Primeiro, eu acho que antes de entrar nisso, é, Portugal tem uma coisa, né? Tem o sistema estatal é muito diferente do nosso. Eles não, eles têm presidente, mas o presidente, né? A gente brinca é um pouco rainha da Inglaterra. E eles têm Hum, primeiro-ministro. E eu acho que Portugal foi exemplar nesse momento. E eu acho que envolve tudo, envolve direito do trabalho, envolve saúde pública, envolve direito administrativo, envolve tudo, que foi a condução da pandemia. Né? Portugal acho que fez uma grande besteira, que foi não restringir as reuniões de Natal, né? Porque é um país hum, muito católico, e seria uma medida muito impopular falar, não, esse ano cancela o Natal. E isso deu um boom de casos na sequência. hum, Mas, de um modo geral, o que eu acho interessante é que o primeiro-ministro, que é o Antônio Costa, que é do Partido Socialista, eu também acho muito interessante quando muita gente do Brasil queria ir embora, porque Brasil, né, antes da era Bolsonaro, mas muita gente na época do governo Dilma, eu vou para Portugal, Você fala, mas gente, vocês estão sabendo que o governo é socialista, né? Vocês estão sabendo. É que só não pode ser socialista no Brasil, mas se está em algum outro lugar. É isso, é isso. Então, mas, de um modo geral, a condução entre o presidente e o primeiro-ministro, que ideologicamente não são pessoas, né, de pensamento semelhante, né, o presidente não tem partido em Portugal, mas Hum, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que é um professor de direito, ele foi ligado durante muito tempo ao PSD, que era é um partido de centro-direita, né? E o primeiro-ministro é do Partido Socialista. Mas sabe quando você vê que priorizaram a saúde pública? Priorizaram uhum. os direitos? Priorizaram. Claro que teve falhas, claro que teve problemas, mas de um modo geral, eu acho que se a gente pudesse olhar agora para Portugal e pensar em alguma coisa, por mais difícil que esteja no contexto do Brasil, cara, a prioridade é as pessoas, né? Então, a gente sabe que tudo que a gente não tem aqui é prioridade nas pessoas, mas eu acho que de certa forma, que não dá para transformar uma crise pandêmica de saúde pública numa crise política. Hum. Como foi para você o ano pandêmico e como continua sendo, assim, quais foram as partes mais difíceis para você ou alguma coisa porque tem algumas coisas que eu estava falando outro dia, né, com a minha mãe conversando sobre isso, tem algumas coisas que eu quero manter, que eu desenvolvi durante a pandemia, que eu quero manter para sempre, né, eu acho que tem assim, não para falar: "Ah, olha só, teve vantagens", não, nunca falaria isso, mas eu acho que tem algumas coisas na minha personalidade que eu aprendi a me escutar um pouco melhor, entender o que que é prioridade para mim, e eu quero continuar com algumas coisas. Não sei se para você teve algum momento que você pensou Não, eu assim? acho que sim, eu acho que todo mundo, né? Eu acho que a gente foi obrigada a mudar muita coisa. E é impossível que tudo que a gente tenha tido que mudar na nossa rotina seja para pior, é impossível. Então, tem várias coisas. Né? Eu sempre fui uma pessoa que teve pavor de ficar em casa. Eu era aquela pessoa que Hum, acordava, queria ir pra rua e voltava só no final do dia. Nunca gostei de ficar em casa, eu não gosto de ver TV, eu sou meio acelerada, né? Acordo cedo, durmo tarde, durmo pouco.
Mas eu aprendi a gostar de ficar em casa. Eu aprendi a ter prazer em ficar em casa. E não foi aprender a assistir mais TV, graças a Deus. Passei a ler muito mais. Né? Passei a cuidar de coisas da casa que, em geral, não era eu que fazia e tal. Então, acho que tem esse lance. Né? E eu, de certa forma, eu tenho que admitir, dentro dos muitos privilégios que eu já tenho, eu também tive um certo privilégio, que eu não sei se você sentiu também como quem mora fora, que muitas vezes eu não estava incluída em eventos, em congressos, e não sei o quê, porque eu estava longe. E de repente virou tudo online e eu voltei pro jogo. Então eu tô dentro de tudo outra vez. Então acho que eu também tenho que admitir que, de certa forma, eu tive, né? Tive algumas vantagens. E quais foram as partes mais difíceis para você, assim, em termos do Covid? Porque uma das coisas que eu sinto é que agora está no Brasil, mas eu senti, ainda sinto, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tá com a luz no fim do túnel, 50% da população tá vacinada, pelo menos a primeira dose, 40% com duas. Aqui, né, meus filhos estão indo para a escola, já estão podendo brincar sem máscara nos parquinhos. Tipo, a gente tá vendo alguns sinais de volta nesse sentido. Mas minha família tá toda no Brasil, então assim, meu coração parte pelo Brasil enquanto eu tô aqui. Você sentia estando longe, você tinha um pouco de crise, assim, de controle, assim, de não poder estar perto, se alguma coisa acontecer, tinha esse lance? Gabi, eu acho que pra mim a hora que a coisa ficou mais dura foi quando fechou a fronteira e não tinha voo. Aí eu acho que qualquer pessoa fica em pânico, né? Se acontecer qualquer coisa com os meus pais, eu não tenho como ir, entendeu? E eu acho que isso mexeu muito com a minha cabeça, muito. E a mesma coisa aqui, né? Porque eu fiquei, não vai pra lá, vem pra cá, nessa pandemia, que eu toda hora tava presa em algum lugar. Eu tava presa no Brasil, não conseguia ir pra lá, tava presa lá, não conseguia voltar pra cá, mas fiquei presa algumas vezes. E eu, por exemplo, né, eu me separei em setembro, e falo, né, não é, acho que tem muita gente que fala assim, eu me separei por causa da pandemia. Não, né, eu falo, é só uma panela de pressão que só acelera um processo que já estava ali. Então, eu me separei em setembro, vim para o Brasil em dezembro. E aí, o meu projeto era ficar dezembro, janeiro, né? Porque eu tenho a minha enteada, minha ex-enteada, mas que eu criei desde os 3 anos, e que é uma relação muito próxima, por isso que eu me mantenho aqui e lá, né? E de repente eu não conseguia voltar. Eu ia voltar no dia 2 de fevereiro, e aí não consegui, porque teve lockdown, porque fechou fronteira, aí eu peguei Covid, aí eu, mais um mês, é isso, aí eu fiquei, aí quando eu tive alta da Covid, não tinha voo, só tinha voo humanitário, eu me cadastrando no consulado e não me colocavam nos voos. Aí num dado momento eu ouvi uma amiga minha que é agente de viagem, falei, Dani, se eu vou por outra fronteira, me compra qualquer voo que eu consiga ir por outra fronteira. Aí ia via Holanda, no dia que, juro, Gabi, eu tava com as malas na garagem para ir para Guarulhos, a Holanda fechou a fronteira com o Brasil. Ai, meu Deus. Volto para trás, me remanejam, me colocam no voo da Air France, via Paris. Eu juro, eu fui, saiu até um artigo do Jamil Chad, né, que é meu amigo e coautor, mas ele escreveu um artigo sobre o fechamento da fronteira da França com o Brasil. A fronteira fechou assim que meu voo chegou. E como eu tava na poltrona 40, não sei o que, e eu odeio muvuca de avião, eu deixo todo mundo sair e eu sou a última. Então, eu fui efetivamente a última brasileira a entrar na França. Nossa, já tô com ansiedade só escutando isso, já me deu assim, meu coração apertou mais que tudo. Gente, que ansiedade. E aí você chegou na França, e aí? E sabe o que é o pior, Gabi? Foi, acho que assim, a gente já tá com alguma vergonha de ser brasileiro há um bom tempo, né? Eu já falei isso pro Jamil Chad, né? Quando aconteceu o apocalipse eleitoral aqui no Brasil, eu virei para ele e falei, compra um daqueles óculos que vem com bigode acoplado já, para você andar dentro da ONU e não te reconhecerem, porque dá vergonha, né, de ser jornalista brasileiro lá na ONU. E aí, Gabi, eu tinha vergonha de falar português do Brasil, porque a minha escala em Paris durou 13 horas. Eu fiquei 13 horas no aeroporto. Você não pode sair do aeroporto, né? Você não pode ir na rua pegar um ar. Quase tudo fechado dentro do aeroporto, todas as lojas, né, e tudo. E eu sabia que
se eu fosse uma pessoa de qualquer outro país, né, é o que a gente pode imaginar agora, não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas a gente tá com um tema muito grave e preocupante, que é a variante indiana. Uhum. Se chega alguém falando, né, Hum. se chega alguém com o traje indiano do seu lado e tal, você vai falar do tipo, ih, meu Deus, será que eles podem trazer essa variante pra cá? Eu era essa Uhum. pessoa, porque o Brasil é a referência de negligência, é a referência de descaso, é a referência de recorde de mortes. Então, eu tava constrangida de perceberem que eu era brasileira ali. É muito triste, né? É muito Muito triste. triste. Muito triste. E aí, como que você saiu da França e foi para Portugal? Ah, Voo, foi de trem, como quando foi? fechou a fronteira, por um instante eu fiquei meio em pânico. Foi o Jamil que me ligou. Ele falou: olha, fechou a fronteira, onde você tá? Eu falei: eu tô aqui no Charles de Gaulle, mas eu não sei o que vai acontecer. Aí eu pensei: meu, será que, não sei, vão me enfiar de quarentena num hotel e eu não vou poder sair? Ai, meu Deus. Sabe Deus. Aí eu fui no balcão da Air France perguntar e aconteceu o que eu imaginei, né? Tudo que a França mais queria era me chutar pra longe o quanto antes. Então, vai pra Portugal, minha filha, vai pra onde você quiser, só não fica aqui, Pelo menos isso ajudou. né? Então, aí consegui embarcar, mas é aquele assim, só quando eu cheguei em casa em Lisboa que eu falei, bom, então tá tudo bem. Gente, que aventura, mas que coisa. Não, isso eu tenho, eu com certeza tenho muito pânico disso, assim, de não poder. Eu acho que isso a gente aprendeu de novo. Eu morando aqui, morando longe, eu sempre tive o privilégio de ir e vir, né, ou com visto, ou agora com cidadania americana e tal. Mas essa questão dos meus pais, de alguma coisa acontecer e eu não poder estar lá, é o meu pesadelo diário. É um pânico, é um pânico. Acho que pra qualquer Diário. pessoa, né? E agora, e aí quando você tem plano agora de ir para Lisboa? É, dia 5. Semana que vem. E as fronteiras agora tá tudo bem de ir e vir Não, de lá como não, mas não? eu sou residente. Ah, tá, então eles têm a Então obrigação de te levar de eu volta. posso ir, tem voo, né, eu sou Aham. residente, mas chego lá tem que fazer 2 semanas de isolamento, é uma coisa. Toda aquela coisa. E eu sei que a gente tá quase aqui no tempo, mas outra coisa que eu queria muito te perguntar é, eu adoro te seguir no Twitter, você tem seu Instagram também, e você escreve essas colunas maravilhosas que fazem muito sentido para tanta gente, né? Eu acho que assim, você consegue tocar num nervo que é muito acessível, que parece que a gente tem espelhos, né? No que a gente lê você escrevendo. Eu acho que representatividade hoje em dia é chave, né? Para a gente se sentir pertencente, tudo isso. Como que você negocia essa parte da sua carreira com sendo advogada, né? Então, o que você falou, você deu palestra para um escritório, mas você também escreve coisas, você está no Twitter. Você acha que, porque eu acho que você meio que com outras pessoas está cavando esse nicho, né? De poder estar em vários lugares. A gente não é só uma identidade, uma pessoa só, mas você já sentiu que você teve que negociar a sua identidade em lugares diferentes, ou você já sofreu algum tipo de preconceito por, né, ter uma vida pública, mas também ser advogada? Como que você negocia isso? Olha, Gabi, vou te falar uma coisa, eu tive uma conversa parecida com o Pedro Pacífico, o Bookster, sabe? Que é um querido e que é advogado também, eu sou formada pela Ah, é verdade, PUC, vocês dois são advogados, é ele verdade, é é formado verdade. pela USP, e a gente estava falando disso, né? Eu acho que, especialmente o direito, é um meio muito conservador e que Hum, eu acho que tem muita coisa que eu gosto no direito, né? Eu gosto que no direito as pessoas ainda pegam um livro inteiro de 500 páginas e tem que ler, né? hum. Eu sempre brinco, falo, meu, quando eu dava aula na faculdade de administração, eles falam, não, porque o aluno já não aguenta ver 15 páginas. Eu falei, tem que aguentar! Raio! Tá fazendo universidade, tá fazendo faculdade, tem que sentar o bumbum e ler, inferno. Entendeu? Então, aí agora todo o livro tem que ter QR Code, tem que pular um palhaço, dançar para o jovem estudante se entreter. Ah, gente, né? Tudo bem, é a geração digital. Não estou falando que a gente vai ficar para sempre nos manuscritos longos, a gente não pode emburrecer as pessoas. Adorei, por um palhaço, tem um carnaval, tem todo o negócio. E aí aquela coisa de, o professor de cursinho tem que fazer a musiquinha, a piada. Gente, dá perfeitamente para a gente passar conteúdo, né, de forma leve, dá exemplo, conta, pega o livro, vê junto, faz lousa, tá tudo certo, né? Não precisa achar agora que a gente está lidando com o Maternal 2 dentro de uma universidade. Adorei.
Enfim. Adorei, vou citar exatamente o que você falou, tá? Para todos os meus alunos. Adorei. Eu acho. Agora, era tudo isso para dizer o quê? Que eu já me perdi onde é que eu estava. Que o direito tem muitas coisas boas, mas o direito, com essa coisa de, a gente é tradicional, é conservador, tem umas coisas sem cabimento ainda de falar da roupa, que não pode, não sei o quê, não pode não sei o que lá. Então, beleza, ninguém tá falando que tem que despachar com o juiz de biquíni, entendeu? Mas pera lá. E aí, eu acho que é um processo, e eu vejo muito que eu tenho lugar de privilégio, de tentar quebrar esse estereótipo, né? Eu tive até uma tia minha que me escreveu e falou assim: olha, eu vi que você fez um story ontem que dava pra ver que você tá meio bêbada. E você é advogada. Eu falei, tia, todos os advogados que eu conheço bebem bem mais do que aquilo. É uma questão de sobrevivência, entendeu? Tia! Vamos parar de hipocrisia, né? E vamos parar de achar que não pode ter humor ao mesmo tempo que tem conteúdo, não pode ter leveza ao mesmo tempo que tem profundidade. E eu acho que é um processo, né? E se Deus quiser, o direito vai andar para frente, porque a gente já não tá afim de andar para trás, né, Gabi? Não, isso que eu acho fantástico, porque essa questão do direito, eu também estava conversando com outra pessoa que é jornalista da saúde, né? Falando essa ideia de que é muito importante a gente conseguir comunicar coisas que são mais difíceis, às vezes, não difíceis, mas dá um pouco mais de trabalho, ou são menos acessíveis, porque você tem que ter algum, né? Você tem que ter alguma noção, né, de alguma coisa antes de ler. Às vezes as pessoas têm uma sensação que afasta, tipo, direito, a ciência, né? São coisas que às vezes, nunca vou entender. Nunca vou entender, é muito longo, muito enrolado. E aí, quando a gente tem pessoas como você, que meio que quebram, né, essa coisa de falar, não, é sim acessível, dá sim para entender, e é muito importante. Né? Eu quase que acho que, tipo, partes do direito deviam estar na educação de todo mundo. Total. Eu tive Mesmo assim, eu penso em educação infantil, Eu tive sabe um assim? projeto com 2 amigos que chamava Oficina do Direito. E a gente dava aula de noções de direito para o colegial no Colégio São Luís, sabe? E era um projeto que era para ter em tudo quanto é canto. Gente, né? Eu sei que tem muita coisa importante, mas a gente estuda, sei lá, né? As gimnospermas e as angiospermas em biologia, e que tudo bem, parabéns, é ótimo, sementes, a gente tem que entender das sementes. Agora, ainda mais tá na moda a coisa de jardinagem. Mas daí, a galera saber o nome científico do musgo e da samambaia, né? Que eu lembro tudo, porque eu sou completamente louca. As briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas. Gente, que fantástico, adorei. Eu tenho uma memória esquisita, assim. Mas saber isso e não saber como funciona, né, quais são os nossos direitos básicos, não entender como é que funciona a tributação, não entender como é que funciona carteira de trabalho. É vida, né? É dia a dia. É dia a dia. E eu fico pensando muito, porque o meu trabalho aqui é com crianças mais novas, né? 5 a 7 anos. E muito e essas crianças que são imigrantes foram detidas na fronteira ou foram separadas, né, na fronteira. E elas têm interação com a polícia, com advogados, com a lei, né? Às vezes, de uma maneira muito maior do que às vezes outras crianças, como, por exemplo, meus filhos, que estão aqui numa bolha, protegidos, privilegiados e tal. E eu fico pensando, essas crianças, elas já estão conseguindo articular o que é uma lei, como é a lei aplicada a elas e a família delas, né? E como seria interessante e importante a gente poder ter isso na discussão de educação no ensino fundamental. Super. Né? De quem somos nós e como somos reconhecidos e tudo isso. Então, você podia fazer um currículo para as crianças. Quem sabe uma hora. E o livro infantil? Tipo, Eu e Meus Direitos, não sei. Minha enteada, ela me cobra isso há muito tempo. Ela fala, quando é que vai ter o livro infantil? Daqui a pouco eu falo, quantos anos ela tem? Multa, ela vai fazer 11 no dia 10 de junho agora. Já tá ficando grande, daqui a pouco ela não quer mais meu livro infantil. Então, mas eu acho que isso, eu seria total, eu compraria. Boa. Então, pensar. Que fantástico. Vamos falar sobre isso. Não, sério, porque eu acho que seria muito legal. Não, mas eu amei muito a nossa conversa, Ruth. Finalmente, que prazer te conhecer, porque eu sou fã. Que bom, fico super feliz, a recíproca é verdadeira. Aliás, a gente tem que tirar uma foto que eu preciso mandar para sua irmã, para mostrar que a gente tá aqui. Querida também, sério? Foi minha colega de editora. É verdade, é verdade. Olha, eu tenho que falar pra ela, vamos já falar pra ela, porque eu amei seu brinco e agora ela vai me dar problema porque não é Misha. Então eu já vou falar pra ela também te mandar.
Tá bom, tem razão, tem razão. E esse aqui que é de um bazarzinho lá de Santo Amaro, olha, prometo. Mas tá maravilhoso, eu amei esse, eu fico olhando. Não, mas eu amei. Não, vamos tirar uma foto então. Vamos. Tá, já tirou? Quem que vai tirar? Eu ou você? Ixi. As duas aqui sorrindo. Já tirou. Mas a gente tá sorrindo, Fábio? Ou você me pegou assim? 1, 2, 3 e pronto. Boa, legal. Amei, Ruth. Adorei também, super prazer. Quando quiser, me chama de novo. E olha, a gente se encontra, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Sim, em algum assim lugar. Que essas fronteiras, Então, e eu torcendo, continuo ar, torcendo. né, que é mais provável. Assim. Triste. Não, mas a gente vai chegar lá. Você tá onde? Boston. Boston, que legal, não conheço. Você sabe onde eu... E assim, e é uma cidade pequena, bem... Então, assim, a gente tá numa bolha. Tá. Então, você gosta de sair, né? Eu gosto, é frio, muito frio. Tá. Mas você sabe como que é o frio lá também, né, de Lisboa. Ainda é menos mal, né, mas sim. Que é frio. Pra mim já era o suficiente. Mas eu morei 10 anos em Nova York antes de vir pra cá. Então, assim, quando eu saí de Nova York, eu meio que... foi como se eu tivesse terminado um namoro, sabe assim? Eu tive que terminar e aí vim pra cá. Mas sabe aquele que você não quer que ninguém fale mal, só você? Só você pode falar mal, não vem ninguém mais falar mal, sabe? São Paulo. Exatamente. Não, mas São Paulo, vem todo mundo morar aqui de tudo quanto é canto e acha que pode ficar falando malzão de São Paulo. Não. São Paulo e Nova York, pra mim, eu falo, não pode falar mal. É isso. Boa. Adorei, Ruth. Querida. Bom final de semana. Beijo pra você também. Beijo. Fábio, obrigada. Tchau. Gente, gostaram? Demais minha conversa com a Ruth, né? Como eu disse, somos amigas agora. Eu gosto que, pelo menos por esse podcast, eu forço pessoas a virarem minhas amigas e meus amigos, mesmo sem conhecê-los em pessoa. Então, gente, como sempre, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, deixem seus comentários, compartilhem, me deem tag. Eu amo saber o que vocês estão achando, quais episódios vocês estão gostando, um pedaço interessante do episódio. E também mandem e-mail, umaestrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal? Semana que vem tem mais. E obrigada realmente de coração pela audiência, por estarem aqui, pela troca. Eu amo poder fazer isso com vocês. Tá bom, gente? Um beijo. Tchau. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.